Bom dia. Deixa eu ver se é melhor assim. É melhor assim? Ou é melhor assim? Bom dia, vidas. Bom dia, meus amores. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Bora para mais um dia que o Pai já fez. Tá todo mundo bem? Me dê notícia de vocês. Conte para mim. Vocês estão bem? Tava comendo biscoito. Biscoito ou bolacha? Hein? Conte para mim. Biscoito ou bolacha? Bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Bom dia, Hélio Lopes. Bom dia, Val, Carlinha. Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos em uma trajetória lendo o livro de Deuteronômio. Começamos ontem, capítulo 1. Hoje nós vamos para Deuteronômio 3. Gosta mais das planas do que de mim. Eu te amo. Eu ia te ligar hoje em horário comercial. Gente, o Hélio fica brigando comigo, mas ele me liga 10 horas da noite. Conta pra ele, minhas mentoradas, que horas que eu durmo. Durmo cedo, acordo 5 horas. Eu ia te retornar hoje, 5 horas da manhã. 10 horas da noite, velho. Bom dia, Lila, sua linda. Biscoito pra mim tem recheio. Bolacha é salgado. Amém. Enquanto a nossa turma vai chegando, vamos orar e agradecer o Senhor por mais um dia. Vamos agradecer Ele. Não sei como você acordou, mas nós temos motivos de sobra para poder agradecer a Ele. Não sei aí como é que você acordou, mas louve ao Senhor, tá? Louve ao Senhor, agradeça a Ele. Que toda honra nessa manhã seja entregue a Ele, que toda adoração seja dada a Ele. E é isso. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós te louvamos, nós te bendizemos, Deus, porque o Senhor é bom. E mesmo que a gente queira te entregar, Pai, sempre tudo que temos, ainda é muito pouco comparado ao que o Senhor já fez por nós, comparado ao que o Senhor já nos entregou. Obrigado, Senhor Jesus. Nesta manhã nós te agradecemos mais uma vez e nós dizemos para ti, Jesus, valeu a pena, valeu a pena. Nós te amamos e queremos ser obedientes às tuas palavras, aos teus mandamentos, aos teus decretos e leis, Pai. Em nome de Jesus, nos mostre, nos guia perante a tua palavra, nos ensina tudo quanto nela está escrito, Pai, e que nós possamos mesmo escrevê-las na tábua do nosso coração. Que seja mais um tempo precioso, Espírito Santo, onde o Senhor tenha liberdade de ministrar sobre a nossa vida, onde, Espírito Santo, o Senhor tenha liberdade de convencer corações, inclinar vidas a cada dia mais ao Senhor e nos levar ao lugar aonde o Senhor separou para nós. Pai, mais um dia eu te peço, nos coloca na tua agenda, nos faça participantes daquilo que o Senhor está fazendo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que haja uma alegria constante, que haja uma paz reinando sobre a nossa vida. Quando a gente chega no Evangelho de João, Jesus ele vai deixar uma coisa escrita para nós. Ele vai falar assim: olha, eu vou dar para vocês um presente. Um presente que o mundo não pode te dar. Eu vos dou a minha paz. A minha paz eu vos dou. Não as dou como o mundo dá, porque eles não conhecem.
E esse presente nós precisamos tomar posse dele. Não sei se você acordou hoje com o coração tumultuado, pensando em várias coisas. Mas eu quero te convidar a entrar nesse lugar de descanso em Deus. Entra nesse lugar de descanso. Só consegue descansar quem conhece. Só conhece aquele que lê a palavra. E assim a gente vai. Não desanima não, porque Jesus já está vindo. Viu? Te amo, meu irmão. Muito amado. Mais do que amado, que eu faço declaração pública. Mas como é melancólico, nunca é suficiente. Te ligarei hoje, tá bom? Deuteronômio, capítulo 2. Você que está chegando agora, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Seja bem-vindo a mais uma live devocional. Que nós possamos caminhar para esse lugar da presença, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém, amém. Paz, Roberta. Deus te abençoa. Ei, Samara, tempão que eu não te vejo por aqui. Ou eu não te vejo por aqui, ou o seu arroba não aparece aqui pra mim. Mas tem um tempão que eu não te vejo aparecendo por aqui. Capítulo 2 de Deuteronômio. A minha tradução é NVT. Vou revezar com a NAA, tá? Bom dia, ontem eu tava meio borocrochô. E quando comecei a ver a live de ontem, sempre assisto gravada. Já veio o ânimo do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. A paz do Senhor, feliz demais por poder acompanhar esses dias, mesmo na correria. Amanhã não vou conseguir, estarei presencial. A paz a todos. Minha irmã, amanhã nós não temos live devocional, porque amanhã é o dia de eu estar na prisional. Então amanhã eu passo o dia na capelania prisional. Saio bem cedinho de casa, por isso que a gente não tem live. 8 horas eu já tô lá no presídio. Aí a gente retorna na quinta, tá bom? Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. A gente leu ontem no capítulo 1, o livro de Deuteronômio. Talvez você vai chegar aqui hoje para você não ficar perdido. O livro de Deuteronômio, ele vai traçar uma recapitulação de tudo aquilo que Deus tinha feito ali com aquele povo na trajetória no deserto. Eles estão aqui agora no ponto de frente à Terra Prometida, ali de frente ao Jordão. E quando eles chegam de frente ao Jordão, antes de atravessar, Moisés está recapitulando com aquele povo tudo que Deus tinha ordenado a ele, tudo que Deus tinha pedido para ele. E ele começa a falar, porque aquela turma que está agora entrando na Terra Prometida não foi a turma que saiu, né, do Egito. Alguns filhos, né, novinhos, mas está chegando agora uma turma ali de 60 anos, que é a turma que estava com 20, a turma de 52 anos, 40 e poucos. É essa turma que está chegando diante da Terra Prometida, porque o pessoal que saiu do Egito, eles não vão entrar. Por conta de quê? Por conta de desobediência. Eles acabam não entrando na Terra Prometida. E Moisés, por ter ficado ali bravo com o povo, ele bate na rocha e Deus fala: Moisés, você não vai entrar na Terra Prometida. E ele está repassando para aquele povo tudo que Deus tinha pedido. E nós vimos ontem, olha, Deus falando para Moisés: Moisés, pega ali o povo no Sinai, desce até de frente à Terra Prometida. Chegou na Terra Prometida, o povo avista a terra, os espias entram, e ali eles veem que a terra é muito boa, que de fato produzia leite e mel, era uma terra muito farta, era uma terra muito próspera, porém eles ficam com medo dos gigantes que estavam ali naquela terra, né? Gigantes que eu falo do povo forte que estava ali. 2 apenas, que é Josué e Caleb, que dão um testemunho de que se o Senhor for conosco, será favorável. Porém, se o Senhor não for, a gente não consegue entrar. E ali o povo vai e se rebela contra Deus, fala que Deus estava levando eles para aquele lugar para matar eles.
E o Senhor vai e fica muito enfurecido com eles e fala assim, olha, vocês vão ficar 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia que vocês ficaram ali avistando a terra, porque vocês foram murmuradores. E quantas vezes a gente se depara também nesse lugar de Deus estar nos levando a um lugar e a gente começa a queixar porque Deus não está fazendo como a gente queria, sabe? Quando você começa a passar, a atravessar um vale, você vê enfermidade, você vê desestabilidade financeira, a gente começa a ver várias coisas acontecendo na nossa vida e a gente pergunta para Deus, Deus, você me trouxe até aqui para poder morrer? Mas nós ainda não conseguimos avistar tudo que Deus ele fez. A gente não tá vendo o que Deus tá movendo. E a gente questiona da situação. Gente, é muito difícil quando a gente olha para a situação e questiona a situação. Porque a gente não tá vendo como um todo. Né? Muitas das vezes nós vamos ver como uma mãe que faz um tapete. Olhando do outro lado, você vê só aqueles retalhos e um tanto de trem desfiado, fio solto, ponta solta, pano de cada cor. E você fala, o que é isso? A gente tá olhando do lado errado. E aí quando a mãe vira e fala assim, olha filho, olha desse lado de cá, o tapete olha desse lado. E aí você vê um tapete maravilhoso. Mas quem tá olhando do outro lado só vê retalho. E às vezes você olha pra sua vida e você fica assim, mas Deus só tem retalho, só tem ponta solta. Já tem um tempão que eu tô orando pela minha casa e nada muda. Já tem um tempão que eu tô pedindo e clamando por uma enfermidade e nada acontece. Mas eu quero te lembrar que a gente não serve a Deus pelo que Ele pode fazer. Nós servimos a Deus porque nós o amamos. E nós entendemos que Ele é Deus soberano. E simplesmente a graça dele nos basta. O maior presente que Ele nos deu foi a salvação. O resto é tudo bônus, é tudo consequência. E tem gente que baseia, fundamenta a sua vida com Deus de acordo com as circunstâncias da vida. Exemplo, acordei bem, sem dor de cabeça, tenho que tomar café, minha família está bem, aí eu vou lá e leio a Bíblia, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vamos lá, a vida que segue. Mas se eu acordo com dor de cabeça ali, já acabou meu dia. E eu não consigo mais fazer as coisas que precisavam ser feitas. Aconteceu uma briga na minha casa. Eu já não consigo ler a Bíblia mais. O nosso relacionamento com Deus, ele não pode ser pautado nas circunstâncias da vida. Porque a circunstância da vida é uma montanha russa. Ela sobe e desce toda hora. A sua vida com Deus, ela não pode estar pautada nos seus relacionamentos com seus amigos, família, porque isso aqui oscila demais. Um dia você acorda bem com sua mãe, com seu pai, no outro dia você não acorda. Um dia você está bem com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua tia, com a sua avó, e no outro dia brigou. E se você fecha a cara e faz um bico achando que o seu relacionamento com Deus é pautado em circunstâncias, você nunca vai estar bem o suficiente para buscar o Senhor. O nosso relacionamento com Deus, ele independe do nosso humor. Ele independe da forma como nós acordamos. Porque não é Deus que precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. E é o dia que tá com dor de cabeça que tem que buscar. É o dia que tá tudo caindo na sua cabeça. Tem que buscar o Senhor. É o dia que tá tudo difícil. É que você vai pros pés dele e fala, Senhor, eu não tô dando conta. Como que a gente faz agora? Se a gente for pegar, por exemplo, o Senhor Jesus ele sempre teve os seus momentos a sós com o Pai. Ele tava lá, operando milagre. Passava um tempinho e ele falava assim com os discípulos, eu vou falar com meu Pai. E aí ele passava mais um dia operando milagres, fazendo o nome dele conhecido, discipulando aqueles que caminhavam com ele. E chegava no finalzinho, ele falava assim, pode ir na frente. Ele precisava ficar a sós com o Pai. Em um dos momentos mais difíceis da vida de Jesus, que foi quando o Pai fala assim, filho, é chegada a hora. Ele vai para o Getsemane e quando ele chama os amigos dele, Jesus ele está naquele momento muito aflito. Podemos dizer até que em um ponto muito alto de ansiedade, medo, angústia, de pressão sobre ele. E tudo que ele faz é o quê? Ele vai para a presença do Pai e ele fala, Pai, se puder, afasta de mim esse cálice.
Se puder, Pai, deixa eu viver outra coisa. Mas todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. É isso que ele está declarando. Ele fala, Pai, manifesta em mim o teu querer. Aquilo que você planejou desde a eternidade, faz. E às vezes a gente fica lá, tô mal, tô depressivo, tô ansioso, tô angustiado, tô sem força para buscar a Deus. Não! É nessas horas que você precisa buscá-lo. É nessas horas que você precisa falar, Pai, eu preciso do Senhor, vem comigo. É isso, entende? Moisés, ele tá aqui diante dessa trajetória, parou aqui de frente o Jordão e tá contando para aquele povo tudo que Deus tinha feito. E tem um momento da história que Deus fala com eles assim, vocês vão rodar 40 anos por ter murmurado. E aí, mesmo assim, eles falam assim, não, nós vamos invadir o território ali de frente a Barneia. Deixa eu ver o nome aqui. Cádiz. Cádiz Barneia. Eles vão subir a esse lugar. E Deus fala, não vai porque eu não estou com vocês. E muitas das vezes o Senhor diz, não vai porque eu não estou indo. E aí a gente insiste em ir. E é nessas horas que a gente quebra a cara, porque desobedecer o Senhor tem as suas consequências. Tô lendo 1 Reis 12, 13. O episódio de quando o reino de Israel, essa turma toda aqui que vai entrar na Terra Prometida, eles vão desobedecer o Senhor e o reino vai ser dividido. Aí um reino norte está ali sendo liderado por Jeroboão, um rei que Deus tinha prometido a liderança para ele. Porém, as coisas não acontecem conforme ele esperava, mas ele tinha uma palavra. Deus falou assim, Jeroboão, você vai ser um rei. Eu vou fazer de você um rei. E você vai liderar 10 tribos. Aí acontece que Salomão morre, passa o governo para Roboão, o filho dele, e aí nisso começa a guerra entre Roboão e Jeroboão. Por isso que o reino vai ser dividido. Na hora que chegar lá a gente explica melhor. Mas aí tem aqui Jeroboão que tá fazendo tudo errado. Aí sabe o que Jeroboão faz? Ele tinha uma promessa. Ele levanta 2 bezerros e fala com o povo assim, foram esses deuses que tirou vocês do Egito. E aí o povo começa a adorar esses bezerros, ele coloca 2 templos de adoração para esses bezerros, o povo começa a adorar. Deus levanta um homem, a Bíblia trata esse homem como o homem de Deus. E na hora que esse homem de Deus ele chega ali para Jeroboão, ele fala assim, não faça isso com o altar do Senhor. O altar do Senhor não pode ser corrompido. Esse homem de Deus entrega um recado, Jeroboão fala assim, prendam esse homem agora. A mão dele fica ressequida, ou seja, seca. A mão dele secou e ficou parada. E aí ele viu que tinha poder de Deus no meio. E aí o que Jeroboão fala? Pede pela misericórdia de Deus. Homem de Deus, ore para que minha mão volte. Aí ele vai e ora e vai embora. Aí Jeroboão fala assim, eu vi que você é um homem de Deus, fica aqui comigo, coma comigo. E o homem de Deus falou assim, eu não posso comer com você, porque Deus me deu uma ordem. Ele pediu para que eu entregasse o recado e que na hora que eu terminasse de entregar o recado, eu voltasse sem comer, sem beber, e nem pelo mesmo caminho ele me deixou voltar. Essa era a ordem de Deus para aquele homem que estava ali entregando um recado dele. Na metade do caminho, os filhos de um profeta muito idoso falam assim, aconteceu isso e isso. O profeta idoso fala assim, onde está esse homem de Deus? Aí eles contam, ele foi para aquele caminho ali. Aí o profeta idoso vai até o homem de Deus e fala assim, fiquei sabendo do recado que você entregou. Vejo que você é um grande homem de Deus. Vão lá em casa, toma um café comigo, come comigo, bebe comigo. E o homem de Deus falou assim, eu não posso voltar, porque Deus me deu uma ordem para que eu não comesse e nem bebesse dentro desse lugar. E aí ele falou assim, não, eu também sou um profeta de Deus. E Deus falou para você ir lá em casa comer comigo. Aí sabe o que acontece, gente? O homem de Deus, ele pega e vai comer na casa desse profeta idoso. Esse profeta idoso, ele era muito usado por Deus. Na hora que esse homem que tinha acabado de entregar o recado, que Deus falou que não era para ele comer e não era para ele beber naquele lugar, que ele vai até a casa do profeta, o profeta vai lá com ele, come, bebe.
No final, o profeta vira para ele e fala assim: Deus me mandou um recado para te entregar. Ele falou que ele tinha te dado uma ordem, que não era para você nem comer e nem beber aqui. E você veio até a minha casa. E por conta disso, você não será sepultado no meio dos seus antepassados. Naquele momento ele estava falando: você vai morrer. E aí o profeta entrega o recado, aquele homem de Deus que tinha levado a mensagem para Jeroboão, o rei. A mensagem era de Deus, tinha acontecido. Ele viveu ali uma manifestação do poder de Deus. Aquele homem sai da casa do profeta idoso e vai pelo caminho. Essa história está lá em 1 Reis 12, 13, se você quiser ler a história para você entender melhor. Na hora que ele está voltando pelo caminho, um leão sai do meio do nada, ataca ele, mata ele, mas não come ele e não ataca a mula. Aí a mula fica parada do lado do homem de Deus morto e o leão de um lado, a mula de outro. O homem de Deus morreu, por quê? Porque Deus mandou matar ele. Um leão atacou ele e ele morreu. E Deus falou com o profeta, o idoso: ele tá caído no meio do caminho, vai lá e pega o corpo dele. Aí ele vai lá, olha pro corpo caído no chão e fala assim: verdadeiramente você era um profeta de Deus, mas que estava morto agora. Por que eu tô te contando essa história? Porque Jeroboão tinha uma palavra, ele iria reinar. Mas como o cenário não estava favorável, ele vai lá e levanta ídolos e desmente, coloca um trem totalmente ridículo para o povo adorar e fala mentiras acerca de Deus. Ou seja, ele queria liderar pela vontade própria. Aquele homem de Deus, ele tinha a presença de Deus e ele carregava a essência de Deus e ele foi usado extremamente pelo Senhor. Porém, ele negligenciou uma parte. Por que eu estou te dizendo isso? Para que você pare de ficar olhando as circunstâncias e esquecendo das palavras que Deus já liberou sobre a sua vida. Se Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Caia mundo, o mundo se estabeleça. Vai acontecer. Tem uma coisa que não passa e é a palavra de Deus. Nós precisamos ser obedientes à voz de Deus. Se Deus não te mandou ir, não vai. Se Deus te mandou ir, você vai. E toma cuidado, porque pode aparecer pessoas na sua vida dizendo: faça isso, Deus me falou que é para você fazer. E quando na verdade não é. Quem que era homem de Deus ali? O profeta idoso ou aquele homem que estava voltando para a casa dele? Os dois. Mas ele tinha uma palavra, ele não podia comer e nem beber naquele lugar. E aí tem gente que fala assim: ai, Deus me pediu para me poder ficar sem tomar café essa semana. E aí eu tô postergando em entregar esse jejum. Obediência tardia é desobediência. Ou nós entramos para esse lugar de desfrutar da presença de Deus e ser feliz, ou nós vamos sofrer a consequência de um pecado de desobediência. Me perguntaram semana passada: Raira, o que Deus quer de mim? Eu virei para a pessoa e falei assim: filho, Deus não está pedindo nada de você. Deus não quer nada seu. Nada. Sabe o que é nada? Deus não quer nada seu além da sua obediência e seu relacionamento com Ele. Nós precisamos ser mais firmes nos nossos posicionamentos e na nossa busca com Deus. Só entra nesse lugar de desobediência, de ficar ali: não sei o que Deus está querendo de mim. Quem não busca? Tô falando sério. Eu tenho uma amizade com a Cacau, a gente tem 10 anos de amizade. O Senhor fala comigo, o Senhor fala com ela. E embora nós somos amigas, acontece muito de, tipo, eu ter uma proposta, ela ter outra proposta, e eu falar com ela assim: faz, e ela falar: mas não é o que Deus tá me pedindo. E dela falar comigo: faz isso aqui, eu falo: não, mas não é o que Deus tá me pedindo. Embora eu sei que a Cacau é uma mulher de Deus, embora ela sabe que eu sou uma mulher de Deus e Deus fala com nós duas, o que Deus tá me pedindo é pra mim, não é pra ela. Teve um dia que nós estávamos subindo no monte, e isso é muito sério. Nós temos 10 anos de amizade. Compartilhamos uma vida, moramos na mesma casa. E lemos Bíblia e temos uma trajetória cristã juntas. Então eu já vi os frutos na vida dela e ela já viu frutos na minha vida. Confiamos uma na outra.
Teve um dia que a gente estava chegando no monte para poder orar. E Deus tinha pedido pra gente subir naquele lugar. E aí eu virei pra Cacau e falei assim, vamos passar quanto tempo aqui? Aí a gente falou o tempo que a gente ia passar, ficamos um tempo no monte orando. Quando a gente estava chegando, a Cacau recebeu uma proposta de uma viagem no telefone dela. E aí, na hora que ela recebeu essa proposta de viagem, eu falei assim, amiga, isso é de Deus. Vai, que bênção, vai ser uma experiência sensacional, vai ser lindo, isso, aquilo, outro. E aí eu já comecei a falar com ela um tanto de coisa. Não, amiga, eu vejo, isso é de Deus pra você e tal, e tal, e tal. Fala sim, você vai. E aí ela pegou e foi orar. E nós passamos um tempo no monte orando. Quando a gente tava orando no monte, Deus falou com ela assim, pega a sua anotação e vê lá uma coisa que eu coloquei, assim, 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 e é importante essa informação. E aí, na hora que a Cacau foi olhar a informação, era totalmente contrário àquilo que eu tava falando pra ela. Se ela confiasse em mim e respaldasse as decisões dela, na minha opinião, no meu conselho, ela teria caído no buraco. E ela falou assim, mesmo depois que ela falou comigo assim, Raira, Deus não falou pra eu ir. Deus falou que não é assim que vai acontecer. Não é isso. E eu falei, amiga, mesmo que não seja de Deus, eu acho que é uma experiência sensacional. Vale a pena a experiência, isso, aquilo, outro. E fui pondo pilha pra ela ir. Ela, amiga, você tá ficando doida? Você quer que eu vou contra a vontade de Deus? Você tá falando pra eu fazer algo que é fora aquilo que Deus me pediu? E ali eu recalculei a rota e falei assim, nossa, me perdoa. Mas eu fui quase um Pedro ali na vida de Jesus, quando Pedro diz pra Jesus assim, Jesus fala, eu vou morrer. E Pedro fala, só se for por cima do meu cadáver. Não vai morrer não, Jesus. O que Pedro estava querendo dizer? Jesus, eu te amo tanto que eu não sou capaz de deixar você morrer. E Jesus olhando para Pedro, falando, Pedro, você vai me impedir de cumprir o propósito pelo qual eu vim? Sai de mim, Satanás. Ele fala assim para Pedro. E Pedro era amigo próximo de Jesus. Dos três ali, ó, era amigo próximo. E Jesus fala assim, sai para lá, Satanás. Quantas vezes o diabo vai usar as pessoas que estão ao nosso lado para nos dar um comando errado à vontade de Deus? Naquele momento lá em 1 Reis, o diabo usou um rei para converter todo um povo. E aquele povo se torna idólatra. E depois a gente vai ver que posteriormente aquele povo vai ser tomado pela Assíria. A Síria vem e destrói aquele povo. Há consequências severas quando nós não ouvimos a voz de Deus. Seja lá quem for está te falando. Pode ser o profeta mais renomeado do universo. Ah, é o profeta que tem no Japão que foi convertido pela revelação do poder. Não independe. O profeta, sua mãe, seu pai, seu marido, seu filho, seu pastor, seu líder de célula, sei lá, seu melhor amigo. Podem as pessoas te darem comando. Mas se não tiver respaldado naquilo que Deus tem ministrado pra você, não vai. Entende? Por isso eu digo, cultivem o seu relacionamento para com Deus. Uma vez que você cultiva o relacionamento com o Senhor, Ele vai te dar comandos. Assim como Ele falou com a Cacau. Assim como Ele fala comigo. Amém? O povo, gente, ele sofre muita consequência por escolhas erradas. Talvez você tenha que tomar uma decisão hoje. Vou te falar uma coisa. Não toma se Deus não te der a direção. Não toma. Não vai. Não entra. A resposta para hoje é não. E aí a pessoa vai ficar assim no seu pé. Mas Renata, você tem que me dar a resposta hoje. Porque eu preciso fechar esse negócio. Anda, me fala se vai querer a sociedade ou não. A resposta é hoje, Renata. Se Deus não te falar para entrar, claramente, você vai falar assim, não vou. Se Deus não te falou, não mantém comando nenhum. O último comando sempre é o que prevalece. A última resposta, o último comando de Deus é o que prevalece. Deus te mandou abrir alguma sociedade? Não mandou? Então não abre. Não entra para caminhos que Ele não te chamou para entrar. É o que a gente está vendo o povo sofrendo e sofrendo muito. Vamos lá para a leitura, para a gente poder comentar mais coisas. Tá todo mundo aí?
Diga um amém quem está aqui. Você pode dizer um amém? Conselhos já dados. Não olhe as circunstâncias. Não caminhe olhando para as circunstâncias. Pode ser não favorável. Mas se Deus mandou você ir, só vai. Se Ele mandou ficar, fica. Já foi dado. Não faça escolhas que Deus não te mandou fazer. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto. Depois disso o quê? Depois deles terem subido, sem Deus ter pedido para eles irem. E lá eles apanham muito daquele povo daquela terra. Porque o povo sobe sem orientação de Deus. Deus falou com eles assim, eu não vou com vocês. Mesmo assim, eles sobem, vão contra a vontade de Deus e lá eles apanham feio. Nós vamos ver aqui mais pra frente. Depois disso, demos meia volta e regressamos pelo deserto em direção ao Mar Vermelho. Tô lendo lá o primeiro capítulo de Deuteronômio, primeiro versículo do capítulo 2. Conforme a instrução que o Senhor me deu. Por um longo tempo vagamos de um lugar para outro na região do Monte Seir. Esse é o preço da desobediência. Não sei qual que é o lugar que você está hoje, mas viver obedecendo a Deus encurta caminho, tá? Se você quiser escrever isso, escreva. Ter uma vida de obediência. Ter uma vida de obediência faz o trajeto ser menor. Uma vida de obediência faz o trajeto ser menor. Se você está passando pela prova há muitos anos, a mesma prova, você fala assim, nossa, mas eu não saio disso aqui, toda vez é a mesma coisa. O conselho que eu dou para você é, reveja a forma como você está correspondendo a esse deserto, como você está passando para esse deserto. Não seja um murmurador. Mantenha um coração grato, tô te falando, é muito melhor. Finalmente o Senhor me disse, vocês andaram por esta região montanhosa, tempo suficiente. Agora não sigam para o norte. Dê as seguintes instruções para o povo. Vocês passarão pelo território de seus parentes edomitas, que é o povo lá de Esaú, que habitam na terra de Seir. Tenham muito cuidado, pois os edomitas se sentirão ameaçados. Não os perturbem, pois eu dei a eles como propriedade toda aquela região montanhosa ao redor do Monte Seir. E não darei a vocês 1 metro sequer da terra deles. Paguem por todo alimento que comerem, pela água que beberem, pois o Senhor, seu Deus, tem abençoado vocês em tudo que tem feito. Ele tem cuidado de cada um dos seus passos por este grande deserto. Durante esses 40 anos, o Senhor, seu Deus, tem estado com vocês e nada lhes tem faltado. Assim, contornamos o território dos parentes e os descendentes de Esaú. É tudo primo, né? Porque são os filhos de Esaú. Esse povo que está no deserto agora são os filhos de Jacó, irmão de Esaú, que habitam em Seir. Evitamos o caminho... Cadê? Perdi, gente. Descendentes de Esaú, paguem por todo alimento... Versículo 8. Assim contornamos o território de seus parentes, os descendentes de Esaú, que habitam na terra de Seir, evitando o caminho que passa pelo vale de Arabá, que sobe de Elate, Ezion, Geber. Então, quando nós dirigimos para o norte, pelo caminho do deserto de Moabe, o Senhor nos advertiu: não perturbem os moabitas, os descendentes de Ló. Ló, quem é Ló? O sobrinho de Abraão. Nem comecem uma guerra contra eles. Eu dei a eles uma propriedade na região de Ar, e não darei a vocês parte alguma do território deles. Antigamente, um povo chamado Emins havia habitado na região de Ar. Eram fortes, numerosos, altos quanto os Anaquins. Os Emins e os Enaquins também eram conhecidos como os Refaíns, embora os moabitas os chamassem de Emins. Em outros tempos, os Oreus,
haviam habitados em Seir. Mas os edomitas os expulsaram e ocuparam sua terra, da mesma forma que Israel expulsou os habitantes de Canaã, quando o Senhor lhes deu a terra para eles. Então o Senhor nos disse: mexam-se, atravessa o ribeiro de Zered. Assim atravessemos o ribeiro. 38 anos se passaram, desde que partimos pela primeira vez de Cádiz Barneia, até atravessarmos, por fim, o ribeiro de Zered. Àquela altura, todos os homens com idade suficiente para ir à guerra tinham morrido, no deserto, como o Senhor havia jurado que aconteceria. A mão pesou sobre eles e os eliminou, e eles morreram no meio do acampamento. Esse povo que morre aqui no deserto é todo esse povo que foi desobediente. Os filhos permaneceram. Quem tinha de 20 anos para baixo ficou vivo. 21 para cima morreu. E Deus está ordenando, ó, na hora que vocês passarem por essas terras, vocês não vão mexer nem com os edomitas, nem com os moabitas, porque esse povo aí é parente seu. Quando todos os homens com idade suficiente para ir à guerra haviam morrido, o Senhor me disse: hoje vocês atravessarão a fronteira com Moabe pela região de Ar e se aproximarão contra eles. Eu dei a eles uma propriedade de terra de Amon e não darei a vocês parte alguma do território deles. Deus estava estabelecendo, ó, da terra de fulano, ciclano, beltrano, você não vai mexer. Antigamente, aquela região era considerada terra de Refaíns, que havia habitado ali, embora os amonitas os chamavam de Zanzumins. Também eram tão fortes, numerosos e altos quanto os Enaquins. Mas o Senhor os destruiu para que os amonitas tomassem posse da terra. Ele fez o mesmo pelos descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, pois destruiu os horreus para que os descendentes de Esaú se estabelecessem no lugar deles. Os descendentes de Esaú habitavam nessa terra até hoje. Algo parecido aconteceu quando os Caftoritas de Creta invadiram e destruíram os aveus, que habitavam em povoados na região de Gaza. Então o Senhor me disse: mexam-se, atravessam o vale de Arnon, e veja, eu lhes entregarei os amorreus, Seom, rei de Esbom, e lhes darei a terra deles. Ataquem-no e comecem a tomar posse daquele território. A partir de hoje, farei os povos de todas as terras se encherem de medo por sua causa. Quando ouvirem relatos a seu respeito, tremerão de angústia e pavor. Por quê? Porque Deus estava levantando um povo forte. Esse momento aqui conta a trajetória que Deus estava dando ordem, faça isso, faça aquilo. E ali eles iam. Eles caminhavam no deserto debaixo dos comandos. E a gente viu ontem falando, né, no versículo 33 do capítulo 1, que fala, né, que a coluna de fogo acompanhava eles durante a noite e uma nuvem durante o dia. Ou seja, eles não passavam nem calor e nem frio. O tempo todo eles estavam ali sendo guardados e protegidos pelo Senhor. Não sei se você já chegou nesse lugar, mas ser cuidado por Deus é muito bom, sabe? Eu não sei explicar. Eu sou muito cuidada por Deus em pequenos detalhes, sabe? Em pequenos detalhes. Ontem estava conversando com a Robertinha e ela estava me contando um mimo de Deus que aconteceu com ela no domingo. E eu vejo a mão de Deus e a bondade de Deus quando uma regra é quebrada, quando alguma coisa sai fora do padrão para que a gente seja beneficiado, sabe? Eu vejo muito isso, a mão de Deus, a bondade de Deus. Alguém falando assim, não, claro, pode, faça isso. Trouxe aqui um presente para você, olha isso aqui, eu trouxe isso aqui. E era justamente aquilo que você precisava. Deus, ele é muito assim, sabe? Ele não é um Deus que coloca filho mal educado, mas ele é um Deus que mima sem tirar dos eixos. Eu vejo muito isso da parte de Deus, que Deus ele traz um mimo para os seus filhos. Tem vezes que eu tô meio assim, ai Deus, eu precisava tanto da mão do Senhor, mas com essa irritação, precisava tanto da mão do Senhor para resolver isso aqui, e não acontece nada, porque Deus ele não trabalha para as minhas demandas. Deus não faz aquilo que eu quero. Eu sei que
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas esse cooperar para o bem não é executar a minha vontade, não é fazer o que eu quero, não é fazer o que você quer, mas eu vejo que todas as coisas de fato cooperam para o bem. Olha, eu sempre assisto podcast em alguns momentos que eu tô, às vezes, cozinhando, lavando vasilha, tô fazendo alguma coisa que eu tô em movimento, eu tô escutando ali alguma coisa. E eu escutei um testemunho tão lindo. Nossa, como eu vou achar esse testemunho agora, Deus? Para vocês verem depois aqueles que gostam, né? O rapaz, a moça chama Jaque, e o menino, ele é sobrinho da Sarah Hayashi, Gabriel Hayashi e Jaque. Depois você olha aí no YouTube, eu vou achar aqui pra vocês o podcast deles. Mas pensa num podcast sensacional. A menina tava noiva, ele também. E aí do nada que eu falo, do nada é Deus, né? Deus dá um comando pro menino pra ele terminar o noivado dele, porque a menina não tinha uma especificação que ele tinha colocado pra Deus. E ele termina o noivado porque Deus também tava ali aprovando. A menina tava noiva, o cara, quando foi pedir, ela, não, 3 meses antes de casar, termina o noivado. E ele simplesmente tava mexendo no MSN, ele encontra um e-mail de uma amiga dele. E ele fala assim: oi, fulano de tal, como está? Você tá trabalhando em qual hospital? Porque ele achava que era uma amiga dele. Aí a menina do outro lado fala assim: nossa, que ridículo, é o meu noivo se passando por outra pessoa pra puxar papo. Mas no final das contas, era uma pessoa em outro estado. E aí ele vai fazer uma viagem que a mãe dele tinha pago pra esse estado onde ele tinha encontrado a menina, e eles se casam. Mas o testemunho é maravilhoso. A menina vem de uma igreja que não acreditava no mover do Espírito Santo. Deus usa uma criança de 9 anos pra entregar um recado pra ela, pra falar que ela ia casar com outro cara. E eu vejo todas as coisas cooperando para o bem. Eu vou falar agora, Rafa, o nome desse testemunho. Mas eu vejo isso, gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O testemunho você vai colocar assim. Peraí. Alguém pode escrever para mim? Porque aí as pessoas dão um print. A melhor história de casamento do mundo. Aqui tá na parte 2, mas você vai achar a parte 1. Escreve assim: a melhor história de casamento do mundo, PT2, Lucas e Jaque Hayashi. Jaque Hayashi se escreve assim, ó. Você coloca testemunho. Se você colocar testemunho, Jaque. Isso, gente, acrescenta muito a nossa fé. Sabe? De saber que Deus, ele não tá querendo que você faça nada pra ele. Ele é suficiente, sabe? Qualquer coisa. E é pelo Hub. Cortes. Isso. Cortes do Hub. Assim que escreve Jaque Hayashi. Vou fixar aqui. Lucas, isso, vou fixar isso aqui, ficou melhor. É isso aí. Se você gosta de escutar histórias, testemunhos, eu vi a bondade de Deus e ela conta com tanto amor, sabe? De falar assim, eu não tinha conhecimento disso e Deus fez. Gente, que isso? Uma queda de luz, vocês viram isso? Viram isso? Recomendo, tá? Tá aí, se você quiser depois ver, eu creio que vai edificar muito a fé de vocês. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todavia, Deus não faz filhos mal educados, ele não cria meninos mimados, né? Mas ele cria filhos com caráter parecido com o dele. Vamos lá ler do 26 até o 36 para a gente terminar. Do deserto de Quedemonte, enviei embaixadores ao rei de Seom de Esbom, com a seguinte proposta de paz:
Deixe-nos atravessar seu território. Ficaremos na estrada principal e não nos desviaremos nem para um lado e nem para o outro. Vendam-nos alimentos para comermos e água para bebermos e pagarmos por tudo. Queremos apenas permissão para passar por seu território. Os descendentes de Esaú, que habitavam em Seir, nos permitiram passar pelo território deles, como também fizeram os moabitas, que habitaram na região de Ar. Deixe-nos passar até atravessarmos o Jordão, e entraremos na terra que o Senhor nosso Deus dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos permitiu passar, pois o Senhor, seu Deus, endureceu o coração e tornou hostil, a fim de entregá-lo em nossas mãos, como de fato aconteceu. Então o Senhor me disse: Veja, eu lhes entrego o rei de Seom e seu território. Agora comece a conquistar a sua terra e tomar posse dela. Então o rei de Seom declarou guerra contra nós e mobilizou todas as suas tropas em Jaza. Mas o Senhor nosso Deus o entregou a nós, e matamos a ele, seus filhos e todo o seu povo. Conquistamos todas as suas cidades e os destruímos completamente. Matamos homens, mulheres e crianças e não poupamos ninguém. Tomamos como despojos todos os animais e todos os objetos de valor das cidades conquistadas. Também conquistamos Aroer, à beira do vale de Hernon, além da cidade do vale e de toda a cidade de Gileade. Nenhuma cidade tinha muralhas fortes o suficiente para nos deter, pois o Senhor nosso Deus nos entregou tudo. Evitamos, porém, a terra dos Amonitas, ao longo do rio de Jaboque, e as cidades da região montanhosa, ou seja, todos os lugares que o Senhor nosso Deus havia ordenado que deixássemos em paz. Até aqui eles estão fazendo ali tudo que o Senhor está pedindo. Gente, não vou detalhar tanto, porque nós já vimos isso aqui, tá? Em Êxodo, nós vimos tudo isso. Êxodo e Números, né? Vimos isso em Êxodo, Levítico, Números. Vai chegar um momento aqui que ele vai fazer uma revisão da lei, né? Quando ele vai começar a falar sobre acerca do sacrifício, talvez a partir do capítulo 13 pra frente, deixa eu ver. Quando ele começa a revisar algumas ofertas que deveria ser feita. E aí, quando chegar nesse momento, a gente vai grifando e falando só de forma pontual, tá? A gente não lê tudo, porque a maioria do que tá aqui descrito, a gente já leu anteriormente. Em Êxodo, vimos a saída, a peregrinação pelo deserto, a luta contra o rei de Hesbom, vimos ali a morte de alguns dos profetas, o povo se rebelando. Então já foi coisa detalhada, por isso eu não vou refrisar tanto, mas vou falar tipo os pontos importantes, tá? É isso. Assim nós terminamos o capítulo de hoje. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Aproveitando que a gente tem um tempinho, ainda tem uns minutinhos. Já deu print nisso aqui? Pra você ver a história depois? Chegamos ao final do nosso devocional. Tem alguém que tá aqui pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Natália, Maíra, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Bruna, é muito bom ter vocês aqui. Todas as manhãs nós fazemos devocional, lemos um capítulo da Bíblia e nós estamos numa trajetória lendo o livro de Deuteronômio. O livro de Deuteronômio vai ser uma revisão, né? Vai ser um relato de tudo que aconteceu. Do capítulo 1 até o 6 vai ser o discurso de Moisés. Moisés revendo toda a trajetória. Então já estão mais do que convidadas para estarem aqui pela manhã. Amanhã nós não temos devocional, porque uma vez na semana, a cada 15 dias, eu faço capelania prisional. E amanhã é dia de capelania prisional. Inclusive, eu amo. Sejam bem-vindas à nossa família. Tem alguém que está assistindo essa live que ainda não fez a oração entregando a vida para Jesus e gostaria de fazer isso hoje?
se você quer entregar a sua vida para Jesus, você vai escrever nos comentários: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E se você se desviou do caminho, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu quero orar por vocês. Meu Deus, que palavra forte. Deus falou muito comigo através dessa palavra. Recebi proposta, mas sinto que Deus está dizendo: não vá. Amém, Bruna. É isso, sabe? Às vezes o Senhor, ele... Não sei, às vezes não vai voltar mais no devocional, mas talvez o Senhor te fez entrar aqui só para você escutar isso e falar assim: filha, é isso. E aí você já vê uma resposta de Deus, mas que Ele fale e confirme no seu coração. Deus fala por meio da palavra, Deus fala por meio de profetas, por meio da oração. Tem N formas de Deus, Ele comunicar algo pra gente, sabe? Eu gosto no caso de que Ele fala comigo. Começo às 8, só se caso eu estiver no trabalho, algo assim, eu estarei presente, mas estarei vendo as lives gravadas. Eu entendi. Eu quero voltar. Amém. O Pai te recebe, filha, de braços abertos. Jade, Deus te abençoa. Vou orar por você. Tem mais alguém que quer retornar pro caminho? Se você quer, escreva aí: Senhor Jesus, eu quero voltar. Se você é salvo, você escreve: Senhor Jesus, eu sou salva. Ou você escreve só: eu sou salvo, eu sou salva. Eu vou orar por você também. A alegria é essa, né, gente? Jéssica Silva e Jade. O Senhor recebe vocês de volta, sabe, de braço aberto. Quando aquele filho pródigo ele volta para casa, aquilo simboliza muito, muito, muito o que Deus ele faz quando um filho retorna para casa. Quando o filho retorna para casa, o pai fala assim: vem cá, vamos trocar suas vestes. Quando a Bíblia fala de vestes, ela está dizendo da posição do homem diante de Deus. Quando fala que o homem vivia nu lá no jardim, sem pecado, sem malícia, sem nada, a posição dele era aquela diante de Deus. Ele não tinha roupagem. Na hora que ele peca, a primeira coisa que Deus ele vai fazer é colocar uma roupa nele. E toda vez que a Bíblia fala de roupa, vestes, ela está falando da posição do homem diante de Deus. E aquele filho pródigo que sai de casa e quando ele volta, o pai fala assim: vem cá, vamos trocar suas vestes. Primeira coisa que o Senhor ele quer fazer quando você retorna para casa é limpar suas vestes. Às vezes tirar essa veste toda rasgada, suja, e te dar umas vestes novas. Então receba hoje a veste nova do Pai, sabe? Vestes limpas e uma festa com um anel no dedo. Ele manda matar ali um porco e fala assim: opa, vamos fazer uma festa. Não, ele manda matar um boi, não sei o que ele manda matar, mas ele faz uma festa. Então, Jade e Jéssica, o Senhor recebe vocês de volta. Vamos orar? Vamos colocar isso diante de Deus? Você que é salvo, louva e agradece ao Senhor e fala: Deus, que bom que o meu irmão que estava perdido voltou. Sabe? Que bom que ele voltou, que bom que ela voltou. Né? É sem ciúme, porque o pai dá festa. Mas bem-aventurado também é aquele que passa o tempo todo na presença do pai, não sai de perto dele. O irmão mais velho, ele fica muito bravo, chateado. Ah, pai, meu irmão foi embora, gastou a herança dele, você vai dar festa? Eu tô aqui um tempão, você não fez nada pra mim. Ele: mas filho, você desfrutava da minha presença, por que você nunca deu uma festa? Isso tudo aqui é seu. Entende? Às vezes você tá querendo aí murmurar: e Deus, por que pro meu irmão tem festa e pra mim não tem? Desfruta da presença dele, já tá liberado, tá? Coloca a mão no coração, feche seus olhos e agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, que ela possa germinar em meu coração, no coração dos meus irmãos e produzir frutos a 30, 60, a 100 por um. Nós estamos lendo, Pai, a trajetória daquele povo no deserto e o que choca
é a desobediência deles, mas nós não estamos tão longe, Pai. Nós somos desobedientes também. Talvez não na mesma medida, da mesma forma. Talvez a gente não vai negligenciar de entrar numa terra, não vai guerrear contra um povo, mas nós somos desobedientes em tantas outras coisas. Até mesmo em um comando simples do tipo, dê um abraço em alguém. E nós negligenciamos isso, Pai. Nos perdoa por ser tão falhos, sabe? Nós queremos recomeçar em Ti hoje. Nos deixa fazer tudo novo, de novo, Pai. Eu oro pela vida da Jade, pela vida da Jéssica. Hoje elas escolheram voltar. É as filhinhas amadas, Pai. Elas voltaram para casa. Sei que tem festa, sei que tem vestes limpas, preparada para elas. E o meu pedido ao Senhor é que elas possam mesmo ser fortalecidas pela força do Teu poder. Que elas possam resistir e permanecer firmes contra a cilada do diabo. Lembrando que a guerra delas, Pai, não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo mau. Por isso, Pai amado, revista elas agora, Pai. Coloca nelas a armadura do Senhor, couraça da justiça, calçando o pé com o evangelho da paz, colocando o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito e a palavra de Deus. Pai amado, que elas possam estar agora, Pai, armadas e revestidas para permanecer firme contra essas ciladas do diabo. Não peço só por elas, Pai, mas peço por cada uma das pessoas que aqui estão, inclusive aquelas que já se declararam salvas. Reveste, Pai, os Teus filhos nesta manhã. Coloca neles a armadura do céu, Pai. Tira todo o fardo, todo o peso, todo o embaraço, todo o dardo inflamado do diabo que está sobre a vida dos meus irmãos. Eu oro nesta hora, Pai. Que caia por terra agora todo o levante das trevas contra a vida dos meus irmãos. Que eles possam entrar nesse lugar da Tua presença e ser fortalecida nessa força do Teu poder. Papai, oro também para que haja uma revelação do Teu Espírito sobre o Teu povo. Que eles possam ter cada dia mais fome e sede por mais da Tua palavra. Eu sei que essa fome que eu tenho, Pai, essa sede que eu tenho, essa saudade de casa, foi o Senhor que colocou dentro do meu peito. Foi o Senhor que gerou isso em mim, Pai. Gerem neles também, Pai, saudade de casa, fome e sede para ficar na Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta aqui, Pai, um exército sobremodo numeroso, para que se posicione nessa nação e vá contra todo o sistema, Pai, todo o sistema. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada, Deus. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Amém? Um beijo. Um queijo. E até quinta, se Deus quiser. Amanhã não estaremos juntos, mas no coração vocês estão comigo e eu estou com vocês. Intercedam por mim. Dia de capelania prisional é um dia mais pesado, mas é um dia sensacional. Eu amo ir. Te amo, Lala. Muito, 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 muito. Beijo.